Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com a configuração WLAN, né? E inicia aqui com a configuração WLAN do site remoto. Muito bem. A primeira coisa que ele mostra é um exemplo de um roteador sem fio. Aqui ele tem o Cisco Meraki. Esse roteador é um roteador doméstico. Você observa que ele tem a função aqui, algumas portas, que normalmente é como se fosse um pequeno switch, né? São 4 portas aqui para Ethernet. Você tem uma porta que normalmente é ligada no provedor, é chamada de porta WAN. E aí você tem aqui essas duas antenas que vai fazer o papel do wireless. Então, esse equipamento é um equipamento que aglutina, que concentra diversas funcionalidades, né? Roteador, switch, wire, um ponto de acesso, né? Normalmente isso viabiliza e fica mais em conta o custo financeiro para você adquirir um equipamento desse, tá? Então seria um esquema desse aqui, um pequeno escritório ou mesmo para sua residência, uma lan house. Você tem aqui um roteador sem fio, você tem um modem de banda larga acessando a internet e você vai fazer acesso tanto cabeado quanto através de wireless. Para fazer as configurações, né, você precisa fazer o login no roteador sem fio, tá? Aí você tem que pegar as especificações do fabricante, no manual do fabricante, e verificar qual é o IP que utiliza, tá? No caso aqui foi um 926801, que é um IP padrão. Essas configurações, normalmente, elas são feitas por uma página HTTP no próprio equipamento. Então, ela tem que ter um IP e você conectando a esse roteador e colocando esse IP, você teria acesso a essa máquina, desde que, evidentemente, o DHCP dele normalmente já está ativado, para que você possa receber o IP na sua máquina e formar uma rede entre a sua máquina e o AP para poder fazer a configuração. Aí você vai entrar com o usuário e senha, que também você vê no manual, né? Aqui ele está dizendo que é admin, e dá o OK para entrar e fazer as configurações iniciais. A configuração mais básica que você precisa fazer são essas etapas aqui, tá? Tentar aqui dar uma diminuídazinha. Pronto. Aqui, ó, fazer o login, né? Depois que você faz o login usando o navegador, né? Você vai entrar numa tela, por exemplo, para fazer a configuração aqui, você observar qual é o endereço IP do roteador, né? Aqui nesse caso, na tela inicial, você vai ver que o endereço IP do roteador, conforme você acessou pela página web, é o 926801. Tá? E aí você tem um servidor DHCP que também está nessa faixa de rede, o 92680 100, startar a partir do 100, está habilitado. Então, por isso que quando você conectou, você recebeu o endereço IP dessa faixa e acessou esse endereço IP 101, que é o do roteador. Muito bem. O que ele aconselha, né, é você alterar inicialmente logo a senha padrão. Tá? Se você colocar lá admin, a primeira coisa seria realmente você fazer essa alteração. Né? Você entra com uma senha usando alguns critérios, né? 2 letras, 2 números, 2 símbolos especiais, né? 2 caracteres, e no mínimo, né? E você confirma essa senha. Tá? Esse aqui é um dos pontos. Aí você sai e faz o login usando a senha que você acabou de criar para verificar se está tudo certinho, se está ok. Muito bem. Aí o que ele aconselha, né? Não é obrigatório, mas aconselha que você altere o IP de acesso ao roteador, tá? Que você tire da faixa que ele entrega o DHCP. Coloque, por exemplo, 10.10.10.10.1, né? Com a máscara 255.255.255.0, tá? É uma orientação que ele dá. Muito bem. Quando você manda renovar o seu endereço na sua máquina, para que você entre novamente e fique pertencendo à mesma faixa de endereçamento, você vai ter agora um endereço, por exemplo, 10.10.10.100, né? Que é a nova faixa de entrega, com default 10.10.1, 10.10.10.1, que é o próprio roteador com a máscara /24 ou 255, 255, 2550, ok? E, obviamente, você vai fazer um novo acesso ao roteador já utilizando esse novo endereçamento IP. Muito bem. Já com relação à configuração do wireless, né, temos aqui algumas etapas que ele faz uma sugestão.
Na etapa 1, você vai observar aqui que ele tem o padrão, né? Ele entra aqui, esse roteador, ele tem dois rádios, né? Ele trabalha tanto a 2.4 quanto a 5 GHz, tá? Então ele está no formato, o SSID dele está o default, uma palavra default, está habilitado o broadcast SSID, ou seja, se você usar um celular ou um notebook, você vai ver esse SSID sendo propagado, tá? Então, ver os padrões. A primeira coisa que ele diz é alterar o modo da rede, né? Se você fizer a alteração, por exemplo, 2.4 e você mudar para redes legadas, vai possibilitar que máquinas mais antigas, com placas de rede Wi-Fi mais antigas, possam acessar e fazer a conexão com esse AP, né? Esse roteador. Ele pede aqui, ele sugere que você faça a configuração do SSID. Aqui ele usou o OfficeNet e OfficeNet para as dois rádios, né? Que mais? Ele configurou o canal, né? A configuração do canal que veio aqui padrão foi a 6, né? Aí você pode fazer uma outra escolha, lembrando que o ideal é que possa ser ou a 1, ou a 6, ou a 11, quando você estiver usando o 2.4, ok? Configurar o modo de segurança, né? No caso aqui do 2.4 que ele está fazendo, ou você vai usar o AES ou o TKIP no WPA2 Personal. Lembrando que o WPA Personal ele faz a autenticação no próprio equipamento AP. Né? Se fosse empresarial, enterprise, ele vai mandar para uma outra máquina que vai ser um servidor Radius, que vai fazer a autenticação fora do AP. Aqui no caso pessoal, ele faz no próprio equipamento. Ok? E confirme, né, uma senha, né? Ele faz a confirmação da senha aqui para fazer o acesso aqui, ó. No caso, colocando a palavra frase, ele colocou uma coisa bem simples, Cisco 123, né? Muito bem. Que mais? Para configurar uma rede sem fio mesh, né? Então, nesse caso aqui, ele já tem um roteador sem fio e para ter uma cobertura maior na residência dessa pessoa, desse cliente, ele colocou, né, porque ele foi insuficiente o sinal gerado por esse único roteador ligado ao modem, né, do provedor. Então, ele colocou mais dois. Ora, como este inicialmente já estava no canal 6, na 2.4, ele colocou mais dois, sendo um no canal 1 e no canal 11, para ficar 1, 6 e 11, né, separadamente. Muito bem. O NAT para o IPv4 precisa ser habilitado. O que é que acontece? Por exemplo, nós configuramos com a rede interna, vai receber o endereço 10, 10, 10 a partir do 100, 100, 101, 102. Ora, mas só que esse endereço 10, ou mesmo o original, que era 196, 168, eles são endereços privados. Então, esses endereços privados, eles não vão navegar pela internet. E como é que vai conseguir chegar na internet? Usando o endereço IP do provedor. Então, quando você se conecta ao provedor, o provedor fornece o endereço IP público. Né? E é com esse endereço IP público que todas as máquinas que estiverem na rede vão poder sair para a internet ou os pacotes voltarem para essas máquinas. E como é que faz isso? Automaticamente ele já faz essa configuração do NAT, né? A configuração do NAT, que é a tradução de endereço de rede, ou seja, todo endereço interno, quer seja um 92680 da rede ou da rede 10.10.10 a partir do endereço 100, você vai sair sempre pelo endereço do provedor. Aqui no caso, 209, 165, 201, 11. O que mais? Também você pode implementar a qualidade de serviço para dar para voz e para vídeo um tratamento diferenciado e deixar e-mails, páginas em, digamos assim, em segundo plano, né, sem uma prioridade tão alta. Encaminhamento de portas, o que mais podemos ver aqui? Você tem a possibilidade de você colocar um servidor, por exemplo, aqui nesse caso, um servidor web dentro da tua rede. Ora, mas como é que uma máquina externa vai acessar o teu servidor web interno se
os endereços internos são privados e não tem acesso à internet, né? Então, você tem que especificar que um pacote, ao chegar na porta 80 do seu endereço de provedor, que é o endereço IP do provedor, o público, né, seja direcionada, por exemplo, a porta externa 80, a porta interna 80, para qual endereço deve ser direcionado? O endereço 10, 10, 10, 50, por exemplo, pré-julgando que esse 10, 10, 10, 50 seja o quê? Um servidor com uma página web. Então, quando alguém digitar o endereço do provedor, que o provedor te deu, que é o endereço público, né, na porta 80, ele vai direcionar internamente para o endereço 10.10.10.50, também na porta 80. Quer dizer, ele vai fazer essa tradução de endereços, né, colocando para dentro da tua rede, ou seja, o teu servidor web vai ser visível externamente através do endereço público do provedor. Ok? Bom, aqui temos alguns laboratórios e aqui vamos ver como configurar uma WLAN básica no controlador. O que a gente viu anteriormente foi um AP simples, um AP da Linksys, que é uma subsidiária da Cisco, que você faz as configurações todas no próprio equipamento. Se você tiver 3 equipamentos, como foi o caso, você vai ter que configurar os 3 equipamentos separadamente. No controlador, não. Você faz a configuração toda no controlador e ele envia essas configurações para os APs, ok? Então, um exemplo clássico, digamos assim, seria você ter aqui um controlador, um switch, você tem aqui um AP, você tem uma máquina administradora e você tem um servidor radius, tá? Observando que as ligações entre o controlador, o AP e o roteador estão com entroncamento 802.1Q, ok? Muito bem, essa é a topologia. Aqui nós temos o endereçamento IP, né, o que foi utilizado, e precisamos fazer o login no controlador. Aí você não faz mais o login no AP, você faz o login no controlador. Tá? Nesse caso aqui, o endereço que foi passado é um 92.800.254, pela uma página web, aí você vai entrar com o admin, aqui no caso, como a senha inicial ainda está admin, para fazer as configurações iniciais. A tela inicial desse controlador, que é da série 3500, tá? Ele vai te mostrar aqui as redes sem fios que estão configuradas, aqui no caso, por enquanto, nenhuma, quantidade de pontos de acesso, quais são os clientes, os APs vampiros, ou seja, os APs que não fazem parte desse controlador, enfim, entre outras informações. Quando você pede para visualizar informações do AP, porque ele está rodando, lembra que todo equipamento Cisco ele roda um protocolo chamado CDP, que é o Cisco Discovery Protocol. Então, ó, o CDP está habilitado no switch na porta 1. Tá? Qual é essa porta? É de 100 MB, o MAC desse AP, o IP que ele recebeu, enfim, uma série de informações sobre esse dispositivo. É possível também você acessando pela porta de console, como se fosse um roteador, um switch no AP, você adentrar o AP, tá? Ele se parece em algumas configurações com as configurações que nós estamos acostumados, com enable, config, etc. Aqui no caso ele está fazendo um ping. Qual é esse endereço que foi dado aqui nesse exemplo? 192.168.201 é o endereço da controladora. Então, se o AP está chegando na controladora, eles vão se harmonizar, digamos assim, vai encontrar e o controlador tem condições de configurar e administrar esse AP. Já aqui em configurações avançadas, né, ele mostra aqui a figura física do AP, né? Ele tem aqui 5 portas, né? 4, mais essa aqui, tem a porta de console que eu falei, tá? E hoje também se utiliza muito, não necessariamente o controlador é um equipamento físico, tá? O software do controlador pode rodar numa máquina virtual, então você não teria fisicamente um equipamento, um hardware, onde está rodando um iOS. Tá? O iOS pode rodar numa máquina virtual sem problemas. Bom, aí para configurar esse WLAN, né? O exemplo de um equipamento hardware, né?
mas tanto faz, sendo hardware eu colocado numa máquina virtual, a configuração é muito similar, tá? Só vai variar se o modelo for diferente. Então, ele tem aqui alguns passos que ele orienta que sejam feitos inicialmente quando esse equipamento, evidentemente, ele está zerado. Então, a primeira coisa é criar uma WLAN, que ele faz nesta tela, né? Clicando aqui, o WLAN New, né? Depois que ele clica, você vai dar aqui um Apply. Quando você faz um Apply, ele já te mostra aqui mais algumas informações, né? O SSID LAN, que você pode habilitar para Enable e também dar o Apply, selecionar a interface, tá? Essa seleção da interface ele mostra no próximo momento, mas ela foi previamente criada, essa interface, também ministrando um Apply. Proteger o wireless LAN, né? Ele vai colocar aqui o tipo de autenticação, de chave de autenticação, né? O formato aqui, no caso que ele escolheu, foi o PSK, para fazer localmente, né? Não foi o Enterprise nesse momento. Verificar se a WLAN está operacional, então ele clica aqui nessa tela WLANs, vai mostrar que ela está operacional, que ela está ativa. Pode monitorar essa WLAN, aqui ele vai te mostrar quantos clientes, o perfil, ok? E ver detalhes, né? É possível ver os clientes que estão associados a esse AP, né? Os clientes que estão associados a esse AP. Muito bem, aqui ele traz uma configuração básica do WC que é altamente interessante que vocês venham a fazer. Muito bem, aqui ele mostra agora configurar o WLAN Enterprise, né? Onde o WPA2 vai estar num servidor Radius, ok? Então aqui SMTP e Radius, né? Na nossa nomenclatura nós temos aqui um servidor que vai ser tanto servidor Radius como SNMP. O que mais? Vamos em frente. Para configurar um servidor SNMP, você deve seguir esses passos, clicar aqui em gerência, né? SNMP, clicar aqui em Trap Receives, né? E criar um novo, tá? Com esse novo, você vai entrar com a comunidade, o endereço IP e o status que ele está em dentro e dar um Apply. Para configurar um servidor redes, para configurar as informações do servidor redes. Servidor redes é um outro equipamento que aí ele já deve estar previamente configurado, que não é o escopo deste treinamento configurar o servidor redes. Nós estamos configurando o WLC, então prevendo que o servidor redes já está configurado e funcional. Vamos aqui para a aba Security, Radius, Authentication e Apply, ok? Com isso, ele traz as informações da autenticação do servidor redes e aí você pode preencher os dados de acordo com o que o servidor redes foi previamente configurado, ok? E aqui você pode observar os servidores redes após as configurações. Muito bem, vamos aqui em frente. Agora, topologia de endereçamento para endereçamento da VLAN 5, né? Por exemplo, aqui, né? Foi criada a VLAN 5 para o tráfego dessas informações. Então, no roteador, você dá aqui Show IP Interface Brief. Se observa que na Flash Ethernet foi criada uma subinterface, onde eu tenho aqui o endereço 92.168.5.254. Tá? Então, para configurar uma nova interface, inicialmente, né, nós vamos criar essa interface no controlador. Né? Deixa eu colocar aqui novamente aqui em cima, ficar mais escondido. Então, no controller, interfaces e new. Tá? A partir desse momento, você vai agora configurar essa nova interface, e essa nova interface vai levar o nome da VLAN que ela vai contemplar. Então, a interface de nome VLAN 5 e o ID da VLAN vai ser o próprio 5 e você dá aqui um Apply. Configurar a porta e o endereço da interface, né? A porta número, normalmente você não mexe, e aí, e aí você tem aqui os endereços, o IP, a máscara e o default gateway desta rede, ok? Vamos aqui configurar endereço servidor DHCP, a mesma coisa, né? Previamente, um servidor DHCP tem que estar disponível para entregar um 92.168.5.1, por exemplo. Aplicar
e confirmar, né? Quando ele aplica, pede a confirmação e você manda aplicar. E aí você vai e verifica aqui as interfaces, a VLAN 5, o ID da VLAN 5 com endereço IP. Ok? Configurar o escopo de um DHCP. Também são algumas etapas, então é meio que você seguir esse padrão. Você vem aqui no servidor DHCP interno, e no caso esse servidor DHCP vai estar no próprio controlador. Aqui você vai pedir para o escopo e você vai pedir um novo escopo, né? Nesse novo escopo, você vai dar um nome para ele, você vai verificar o nome desse escopo aqui fora, né, que ele já está cadastrado, mas não tem ainda uma configuração, e aí você configura, né, clica nele e você passa as configurações. Vai startar do 240 até o 249, qual é a rede, qual é a máscara, o default router, né, e o status de enable, tá? E depois o apply. E aí você verifica aqui o scope e verifica que ele já está devidamente configurado. Muito bem. Configurar WLAN com WPA2 Enterprise, usando o Redis. Também é uma série de etapas que você deve clicar aqui em WLANs, né? E no Go, aqui você vai configurar o perfil e SSID, né? E dar um apply. Você vem aqui para a WLAN que você escolheu previamente, né? Que foi a VLAN 5, e vai habilitar, dá um apply. Verificar os padrões de segurança, se estão todos ok, né? Configurar o servidor Radius, ou seja, você vai dizer qual é o servidor Radius que vai estar ativo, então a partir daí a autenticação vai ser feita não mais no controlador. O que mais? Podemos ver aqui. As WLANs, né? Aqui é para uma visualização do que você acabou de realizar. Aqui tem um trabalho no PECT 3. Solucionar problemas na WLAN. Então, esse escopo aqui, na verdade, é um escopo geral para a resolução de qualquer problema. Primeira coisa, quando você tem um problema, é identificar o problema. Parece simples, mas às vezes, quando abre um chamado para você, diz assim, olha, parou tudo. Parou tudo não diz muita coisa. Não, você não consegue identificar o problema simplesmente com a expressão parou tudo. Então, você precisa delimitar o problema para poder identificar ele corretamente. Então, depois de delimitado, identificado, estabelecer uma teoria de causas prováveis, o que pode estar ocasionando esse problema, testar essa teoria para determinar a causa, estabelecer um plano de ação para resolver, verificar a funcionalidade e documentar, né, para que futuros problemas dessa ordem sejam mais facilmente identificados e resolvidos. Tá? Aqui ele tem um problema onde um determinado cliente não consegue acesso ao ponto de acesso, evidentemente, à rede sem fio, e aí, obedecendo aqueles níveis de compreensão do problema, identificação, tá? Você consegue resolver sistematicamente um problema dessa ordem. Ok? Solução de problemas quando a rede está lenta, né? Quando a rede está lenta, você deve observar a rede Wi-Fi alguns critérios. Por exemplo, tem algum item que possa estar causando interferência, micro-ondas, telefone sem fio trabalhando em 2.4, a interferência é na 2.4, tem outros dispositivos, como telefone sem fio, como micro-ondas, que trabalham em 2.4. Você pode criar um SSID, né? Porque o controlador, você pode criar vários SSID. O controlador é diferente do AP doméstico. O AP doméstico só tem um SSID. IPT saudações. Você não consegue colocar dois SSID num equipamento doméstico. Tá? Então, mas no controlador, você consegue botar num determinado AP 2, 3 SSID. Então, você pode colocar um SSID trabalhando só em 2.4 para receber essas máquinas mais antigas, mais lentas, né? E porque digamos assim, você segregaria o tráfego, o que é 2.4 para um lado, o que é 5 GHz para outro, né? Isso facilitaria a resolução de problemas com a rede lenta, né? Muito bem, o que mais?
Manter atualizado o firmware, né? O iOS, o sistema operacional. Aqui tem um exemplo de um AP Merak, onde ele está fazendo essa atualização, tá? Tem que observar o manual do proprietário, como é que faz e as observações, e seguir essas observações, porque normalmente, para fazer uma atualização de um firmware, ele não deve ser interrompido, né? Sob pena de você até, às vezes, perder o equipamento. Tá? O que mais? Aqui ele mostra justamente a parte onde, no caso do controlador, ele faz um pré-download do firmware e guarda com ele, no controlador, o firmware dos APs. E em um momento oportuno, ele atualiza esses APs a partir do controlador. Tá? Então, ele baixa, digamos assim, o firmware para o controlador e o controlador faz a atualização em momento oportuno para os APs. Né? Muito bem. E concluímos esse módulo, esses comentários sobre esse módulo. Nos encontramos no próximo capítulo. Obrigado.